neste momento que nós entramos em contacto em direto com a nossa equipa, está a dizer que o estudo virtual tem início a partir de agora. Já vamos falar daquilo que é necessário falar, no entanto, vamos dar as boas-vindas à nossa companheira que já gasta há algum tempo, mas, como vocês sabem, impossibilidade é coisa que acontece com todo o mundo. E aqui nós trabalhamos com isso, com possibilidades, diversidades e várias coisas. Vamos dar as boas-vindas à nossa companheira que pela primeira vez está no estúdio virtual, que é a Mafalda. Bem-vinda, Mafalda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Então, antes do mais, e como é habitual, nós queremos saber quem é quem. Quem é quem, onde está, onde vive, o que faz, tudo isso, se quiser. Se não quiser dizer, também não tem problema nenhum. Bem-vindo Não há ao nosso problema nenhum. Eu sou portuguesa e estou a residir em São Bartolomeu, nas Caraíbas, já quase há 6 anos. Aqui exerço a profissão de vendedora de loja. Já trabalhei em loja de cosmética, perfumaria, biquinis, vestuário. Neste momento numa loja que se calhar vocês até conhecem, é Pain de Sucre, que é uma loja de biquinis para a marca francesa, e estou a adorar. Tenho 46 anos e pronto, estou aqui a residir com o meu marido e com a minha filha de 13 anos. E estamos na época. Na zona dos furacões. E eles andam por aí. Andam muito próximo. Andam por aí, mas vamos ver, já estamos habituados a como diz, amanhã é outro dia, nunca se sabe. Sem dúvida. Bem-vinda, Silene, from Netherlands, Holanda. Sim. Eu tenho que dizer de novo? Sou brasileira, não? Bom, falar para Mafalda. Bom, eu sou brasileira, tenho... Mafalda. Sou brasileira, moro aqui na Holanda há 29 anos. Eu estudei... minha profissão no Brasil é filosofia, teologia, psicologia, mas aqui na Holanda eu sou cuidadora de idosos. Sou aposentada agora, né? E agora, aposentada, tenho uma filha que também já tem a vida dela, né? Eu moro sozinha, ela já está também com a vida dela. E estou curtindo minha pensão, viajando Isso é muito bom. E cuidando da vida aqui mesmo. É isso. Quando ela pega na mochila, ficamos sem ela aqui. Pois já. E faz muito bem. Silene, bem-vinda, Creusa. Há algum tempo esta parte, ela tem faltado por razões que praticamente todos nós conhecemos, mas queremos dar boas-vindas à Creusa e de novo aqui conosco com aquela pontinha. Eu não vou falar, ela sabe o que é que eu estou a dizer. Boa noite, equipe, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Realmente estou de volta ao programa, graças a Deus. Fiquei afastada, como foi falado, por alguns meses, problemas muito particulares, né? Já estou nesse canal VWR com toda a equipe, já vai completar 2 anos. E graças a Deus gosto muito e convido já antecipadamente a outras pessoas que puderem, tiverem interesse, que se integre, se junte, venha, é muito bom. A gente que entra pensando que sabe tudo, quando chega que quando a gente abre o leque de pesquisas, você vê que precisa aprender muito, ou eu tenho aprendido. Bom,
Sou brasileira, nascida no Nordeste do Brasil, Paraíba, né? Já moro em Brasília há mais de 50 anos e tenho 66 anos, completei ontem com muita Ai, que alegria, maravilha! 66 anos, né? Muito feliz, comemorei ao lado dos meus filhos. E Que hoje, bom. sim, e tenho algumas formações, né? Mas a cada dia eu me aprendo mais, vou me aperfeiçoando. Sou pedagoga, né? Professora e também teóloga dentro Ok. da Igreja Católica, né? E com isso tenho muito mais a falar, mas vamos deixar agora para o final, né? Para o tema que será abordado. Boa noite. Ok, boa noite. Posso acrescentar uma coisa, por favor? Sim. Porque pronto, eu dei-vos a conhecer aquilo que eu faço aqui na ilha, não tinha noção sequer que tinha que apresentar todo o meu percurso. Eu sou de base, de formação, psicóloga clínica. Oh, que bom. Portanto, acho que estamos todas dentro da mesma área. Sim, sim, Acho que ótimo. nos vamos entender perfeitamente e que vamos Que poder bom. falar sem ter que fazer explicações nem Sim, e abordar sim. os temas de forma interessante, penso eu, e dar Sim, algum do nosso conhecimento também, e passar algum do nosso conhecimento a quem nos estiver a ouvir. Acho que isso vai ser certo, enriquecedor para todas. certo. Exatamente essa é a nossa missão, passar um pouco do Sim, nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência para os claro que que sim. são menos, ou que estão menos informados e que não têm, ou Sim, não têm claro. tido a possibilidade, não têm tido a possibilidade de poderem aprender. Mas, Sim. tal, nós aprendemos sempre em cada programa, aprendemos sempre em cada, Estamos sempre a com aprender. cada tema, com cada tema. Sempre. Muito bem. Nós vamos então explicar à nossa audiência o tema de hoje, para depois irmos debater. Ok. Não esqueçam, quem estiver a falar, não pode ser interrompida. A pessoa que quiser intervir na apresentação do tema, ou seja, levanta a mão para dar sinal para ser a próxima, ok? Com certeza. O tema, pois, é um tema polémico, eivado de preconceitos políticos, religiosos, até humanos, também de outros interesses mais ou menos obscuros. Estamos a falar de um dilema que tem por nome aborto. É um tema que deveria ser abordado, discutido e decidido pela mulher. Mas, na generalidade, é o homem que tem sempre a última palavra, isto porque são eles que têm a maioria do poder instituído, por eles instituído também. Mas a mulher é a única que poderá, sei lá, eu não direi decidir, porque, como disse aqui, é muito difícil a mulher decidir por si só principalmente quando estamos envolvidos em política, em religião, em todas essas coisas. Eu trouxe este tema precisamente por causa de uma proposta de lei brasileira sobre o aborto. Com certeza que quem está no Brasil sabe mais do assunto do que quem não está lá, mas nós vamos seguindo sempre as notícias. Eu, pelo menos, vou acompanhando, porque é a minha missão, eu tenho que acompanhar as coisas para poder depois vir aqui e falar sobre o assunto. O que acontece é que essa proposta de lei é apoiada pela ala evangélica do Parlamento brasileiro. E nessa proposta, a mulher que é vítima poderá
ser condenada a 20 anos de prisão. Enquanto a legislação brasileira, aquele que é, eles no Brasil dizem que é o estuprador, nós dizemos de outra forma. Aquele que é o violador, segundo a legislação brasileira, o máximo são 10 anos de prisão. Quer dizer, pode violar uma mulher que pode ser condenada a 20 anos de prisão e ele, se for condenado, é só até 10. Onde é que está o consenso? Onde é que está? Eu ia dizer uma palavra, mas eu não vou dizer. Portanto, eu acho que está tudo. E eu expliquei mais ou menos aquilo que vimos hoje. O que vimos aqui hoje fazer, e é discutir, depende, discutir um tema que é universal, o aborto. E como disse há pouco, política, religião e outros interesses mais ou menos obscuros debruçam sobre um assunto que é a mulher e tem a palavra, é ela que tem que resolver porque é um problema essencialmente dela. Eu vou dar a palavra à Silene para iniciar o nosso debate. Tem a palavra, Silene. Bom, para falar sobre lei do Brasil, não moro há 29 anos, né, no Brasil. Então, eu posso falar um pouco daqui, né, da Holanda. Então, aqui na Holanda, com relação ao aborto, como todo mundo sabe, é liberal, né? Não é que chega lá, ó, na clínica, não é assim também. Tem a burocracia toda. Então, primeiro, a pessoa vai lá com, aqui chama-se médico de casa. Eu acho que corresponde no Brasil médico clínico, né? Eu acredito. Então, a pessoa vai conversar, vai expor a causa, o que está vendo, porque ela quer tomar essa decisão. Como aqui é liberal, a mentalidade é outra, a formação, estudo, educação completamente outra. A mulher tem mais escolha, sabe? Que isso é importante. Ela que sabe do problema que ela está passando. E, por conta disso, há uma reflexão muito grande. O que o médico vai fazer? Ele faz uma conversa com a pessoa, perguntas, ela preenche formulário, reflete junto com ela. Depois, ele encaminha para um psicólogo. Aí o psicólogo vai conversar com a pessoa para saber todos os motivos que ela está passando, porque ela quer tomar essa decisão. Depois ainda vai para uma assistente social, tá? Então, depois de muita burocracia, e tem que ser, depois volta para o médico vai analisar tudo que o estudo, toda o que ela conversou, através dos psiquiatras também, psicólogo, assistente social, e vão fazer todo como é que chama? Apanhamento? Pegar tudo que foi refletido, né? E aí a decisão, o médico vai, toma, aí passa uma permissão, uma carta, e ela chega até a clínica, aí sim, depois de todo esse processo, aí é permitido fazer, né? Tem clínicas, não é só uma, acho que tem duas, mas tem uma organização toda que vai ajudar, e depois disso, a pessoa entra também num tratamento, porque isso, para quem não está muito segura, isso também mexe psicologicamente com a pessoa. Eu tenho pessoa que
que realmente foi complicado depois. Essa pessoa diz assim, nunca mais quero fazer. Mexeu muito psicologicamente. Então, é isso que eu quero dizer. Agora, com relação à posição da mulher, eu acho que é a escolha da mulher. Ninguém tem que decidir pelo corpo dela. Ela que está dentro de si, ela que está passando todo o problema, pode ser psicológico, pode ser traumas, pode ser muitas coisas que para ela tomar uma decisão dessa, sabe? E no meu ponto de vista, acho que a gente tem que ter o respeito, sabe? Pelo papel da mulher, pela posição da mulher, e não você colocar leis em cima de, de uma pessoa que quem tem que tomar a decisão é ela, e não uma lei, não outras coisas que impõem, que impede. Porque aí entra a política, entra a religião, entra a educação, entra a família, entra tudo, sabe? E vai depender da própria pessoa mesmo tomar uma decisão. É assim que eu vejo, né? Bom, depois eu cumprimento, passo a voz para a próxima pessoa. Ainda não. Não? Gostaria de saber, na Holanda, que tipo de intervenção política governamental tem sobre esse assunto. E também a intervenção religiosa, porque em todo lado a política e a religião têm sempre algo, que se diz no meu país, meter o nariz. Na Holanda, qual é a intervenção política ou governamental sobre este assunto? Olha, pelo que eu saiba, não tem nenhuma, não, sabe? Vocês sabem que a Holanda é um país super liberal. Tem uma liberdade aqui, até pela educação mesmo, do povo, já tem uma mente aberta. Por exemplo, educação já vai da escola, da criança, ela já vai se criando naquela mente aberta. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, que eu saiba, não entra questão política, não entra. Primeiro, Holanda não é um país religioso assim, feito o Brasil, né? Tem a parte, tanto que é dividido a metade. Onde eu moro é mais católico. A metade da Holanda, a maioria, pelo menos o sul mesmo, é mais bem católico. E já o norte, lá, é evangélico. Então, que eu saiba, não influi, a religião não influi nessa decisão, não. É tudo mais assim, relacionado mesmo com medicina, sabe? Mas que eu saiba, não tem nenhuma intervenção política, nenhuma lei. A lei, sim, que é liberal. Isso há muito tempo, não sei bem a partir de quando foi, eu já esqueci, mas eu tinha lido. Que a partir faz tempo que começou a ser liberado. Então, a lei é essa, que pode, mas não é assim como eu já expliquei. Chegar lá, o médico, eu quero abortar, também não é assim. Tem todo um processo, né? Então, que eu saiba, não tem, né? A política, como é a questão política, não intervém, não, viu? É a mulher que decide o que quer fazer relativamente a este assunto. É isso? Na Holanda? O som, mais ou menos. Repete de novo, por favor. Portanto, é a mulher na Holanda que decide o que quer fazer sobre este assunto, sobre o aborto, é isso? Sim, ela decide. Agora, ela decide, mas ela tem um acompanhamento, ela tem uma orientação, ela tem o processo todo, né? Eles vão avaliar até por uma questão psicológica, entendeu? Se é questão financeira, se é questão psicológica, se é questão outras questões, né? E ela vai refletir, vai colocar todo o que ela está, o porquê
a causa que ela quer tomar essa decisão para um conjunto de médicos, psiquiatra, psicólogo, assistente social. E tem organizações que vão analisar todo esse procedimento, enfim, não, mas sempre ela tem o direito. Não chega assim que não pode, não. Ela só vai. É só uma questão de burocracia, sabe? Para não ser assim, cheguei, quero abortar aí, já vou para a clínica, entendeu? Até porque é o governo que, como é que se diz? A clínica é paga pelo governo. Pago pelo governo, entendeu? Então, não pode ser assim, cheguei, quero, né? A mesma coisa é eutanásia, né? Eutanásia, né, em português? A mesma coisa, é um procedimento todo, né? Tem a liberdade, né? Mas também não é assim, cheguei, quero, também não, entendeu? Mas aí na Holanda nunca se ouviu falar numa questão de violação? Jovens violadas contra a sua vontade? Não há lei, ou que tipo de lei poderá haver para essa questão aí na Holanda? Olha, que pelo meus conhecimentos, não tem essas leis assim, não, sabe? Aqui na Holanda. Já foi muitos anos, mas atualmente é tudo mais controlado, entendeu? Se acontece alguma coisa assim, as providências não são assim com relação a aborto, né? O assunto é aborto, né? Agora, se for com relação a, como é que diz? Corrupção, né? Se for político, aí o negócio é sério, aí vai para a cadeia mesmo, entendeu? Não é feito no Brasil, não. Se foi corrupto, vai para a cadeia. Agora, com relação ao aborto, que o assunto é diferente, né? Não existe a prisão, porque é o estripador, ou não, entendeu? Bom, mas deve haver casos. A Holanda não pode ser. Acontece, sim, acontece, tem casos, sim, mas não chega nem assim no público, entendeu? Para assim na mídia. Se existe caso, é mais isolado, entendeu? Não é assim público. Porque que eu saiba, né, com relação à lei, a aborto, que é o assunto, né, que eu saiba, não intervém, não, os políticos não intervêm, que vai para a prisão. Não intervém, isso já tem a ver com a mulher, né? Se ela teve um estupro e foi como é que diz? Quer abortar? Tem todo o direito dela aqui, entendeu? Sim. Mas há aí outra questão, porque a violação pode precisamente interferir, e muitas vezes interfere numa questão de aborto. Sim. Na Holanda, como é que isso é feito? Se houver uma violação uma violação que é denunciada, que tipo de lei é que pode proteger, neste caso, a mulher? A gente já sabe que aí o aborto não tem problema nenhum, porque a mulher decide, tem todo um processo, mas e o violador? Olha, assim, vai fugir um pouco do assunto com relação a mulher está sendo maltratada, né? Não sei, é nesse sentido, né? Eu quero dizer nesse sentido. Ela tem um acompanhamento, entendeu? Vamos supor, ela está casada, está sendo violentada, está sendo agredida, ela vai denunciar. Aí sim, aí o que a lei vai proteger ela. Tem casas que recebe elas e lá ela vai ter toda a proteção, todo o tratamento, todo o acompanhamento e tudo que ela tem direito. Se for nesse sentido que você quer saber, né? Entendeu? Exatamente. Aí ela tem organizações que vai acolher a mulher e tem casas apropriadas com todo, como se todo, eu esqueci as palavras em português, vou dizer, com psicólogo, com assistente social, Toda com assistência. médico,
toda assistência para ajudar ela a se estruturar psicologicamente em todos os sentidos. Isso existe aqui. E muito. Eu já até trabalhei dentro de uma casa assim, sabe? E é muito, muito assim, protegido, entendeu? Muito É bem. proibido o ex-marido entrar em contato, é proibido, é tudo proibido para não, como é que diz, para não intervir no desenvolvimento dela, entendeu? Aqui tem muita proteção, assim, com relação. Se ela denunciar, vai lá estar acompanhada, né? Aqui, com relação à prisão, não é tão assim, vai logo preso. Se matou, vai preso, entendeu? Se fez corrupção, vai preso. Mas, no caso assim, é mais assim, acompanhamento, sabe? Principalmente da vítima. É mais nesse sentido aqui. Não sei se eu respondi o que você gostaria de saber. É isso? É esse o seu pensamento? É nesse Não, sentido? o que eu queria saber é como a Zidane disse que não vai preso assim, eu gostaria de saber o que é que acontece num caso deste, de uma violação, o que é que a lei diz acerca disso, sobre o violador, porque sobre a violada ou a estuprada, como dizem no Brasil, nós já sabemos que aí há aquela liberdade, há aquele processo. Agora, relativamente a um abusador, segundo o Ocidente, ele não vai preso, tem um processo, etc. Como é que isso se desenrola aí? Eu não consigo entender. Com relação a alguma lei assim? Olha, para ser sincero, eu não estou por dentro assim, dessas leis, nesse sentido, né? A única coisa que eu sei, tenho conhecimento, é mais na proteção, né? Na defesa da mulher, entendeu? Agora, para ter prisão assim, não é feito o Brasil assim, não. Acontece, mas já vai preso. Tem um processo todo, sabe? Para prender alguém. Só se for no caso de assassinato, aí sim, de imediato, entendeu? Mas se for com relação, nesse caso, quem está falando, eles vão proteger mais, dar assistência mais à vítima, entendeu? Claro que se for uma coisa muito séria, o cara vai preso, lógico. Mas não é essas prisão toda assim, não, sabe? De ficar anos e anos. Olha, a prisão aqui é maravilha, é uma suíte que o cara fica. Para começar, é melhor eles dão graças a Deus se for preso, que ali tem tudo, comida, bebida, a televisão tem tudo. Bom, que depois eles têm que. Minha filha mesmo trabalha numa prisão de mulheres, né? Mas é trabalho do governo. E ali as mulheres têm toda assistência, entendeu? E assim, claro, quem já está melhorado, assim, psicologicamente melhor, trabalha dentro da prisão, ajuda, né? Vai para a cozinha, vai limpeza, tudo elas fazem, as prisioneiras, né? Mas tem uma assistência muito boa, assim, até elas tenham condições de sair de lá e ter uma vida normal. Mas tem um acompanhamento todo, psicológico, todo sentido. Entendeu? Não sei se é isso, porque eu não estou muito por dentro de leis nesses casos, entendeu? Sim, precisamente porque na Holanda há. A Holanda é diferente. Aquele liberalismo que existe na Holanda, aquela proteção toda que existe em determinados campos, faz da Holanda talvez um país modelo, não sei, possivelmente. Bom, vamos fazer aqui uma pequena pausa para dar as boas-vindas à Celinha e Eba! ao mesmo tempo a Celinha conhecer a nossa companheira Mafalda, que já cá anda há algum tempo, mas só agora foi possível aqui chegar.
Celinha, Olá, Boninho. Falda está aí, está connosco pela primeira vez. Oi, boa noite, gente. Eu estou Boa Olá. noite. saudade de vocês. Seja bem-vinda, Mafalda. Tudo bom? Muito É obrigada. mais Estou muito pessoas no feliz por nosso estar grupo. aqui. Que bom, que bom. Eu gostaria de estar melhor, falando melhor e tal, mas desde ontem eu estou com uma rouquidão muito grande. Mas é um tema muito interessante e eu não poderia faltar. E também desejar boas-vindas a vocês, né? Muita Muito obrigada. saudade de participar. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa Tarde. noite a todos. Ainda é boa noite. Ainda é boa noite. É isso. O som. O som do Ele está com o som fechado. som tá O fechado. som, ele colocou agora. Muito bom. Agora tá bom. Desculpem, porque eu também falho, não sou só você. Eu às vezes preciso também de mostrar isto, não é? E mostrar o microfone. Estava dizendo que iríamos prosseguir com o tema, com a intervenção da Mafalda. Mafalda, que também é psicóloga, etc., e com certeza tem algo para nos dizer e, quem sabe, para rebater algumas opiniões que por aqui possam passar. Tem a palavra, Mafalda. Ok. O tema do aborto continua a ser debatido e vai ser. E penso que não ficará por aqui. Todos os países neste momento estão mais conscientes sobre esta problemática e tudo o que ela implica e causa, e o impacto que causa na mulher, nas famílias, mesmo a nível social, causa exatamente imenso impacto. E eu acho que, esta é a minha opinião, deveria-se sim incidir mais na prevenção, ok? Na informação dada às mulheres. Ainda existe alguma, mesmo a nível das crianças que estão a iniciar, crianças não, mas nos jovens que estão a iniciar a sua vida sexual, acho que devia-se incidir exatamente na prevenção e não na causa ou na consequência. Claro que se for vítima de um crime, não tem escolha, não é? E aí sim, a mulher é não só violentada fisicamente, como a outros níveis, não é? A tomada de decisão, primeiro o receber a notícia, não é? Que estará grávida e não quer prosseguir com essa gravidez. E depois tudo depende do apoio, tudo depende da estrutura familiar, da estrutura de profissionais que estarão por perto para poderem auxiliar a tomada de decisão e ela sentir-se bem com essa escolha, não é? E que todo o processo corra pelo melhor. Agora é sempre, se for vítima de uma violência, quer dizer, de uma violação, sofrerá muito mais. Sem dúvida. E nesse ponto, aqui, por exemplo, nós somos regidos pela lei francesa, aqui nesta ilha. As mulheres aqui têm um papel muito importante na sociedade. Não é tão uma sociedade patriarcal como, por exemplo, é Portugal. Estão mais atentos às necessidades das mulheres e no caso do aborto, por exemplo, existe lá está, como a Creusa estava a falar, penso que foi a Creusa que falou, que existe todo um processo de acompanhamento, de avaliação, até chegar à conclusão se estará apta ou não a fazer o aborto. Desculpe.
Não estou a ouvi-la. Foi a Silene. Ah, é a Silene. Peço desculpa, a Silene, sim, foi a Silene. E aí sim, pronto, ter uma equipa multidisciplinar até que chegar a um consenso e a pessoa conseguir tomar uma decisão de livre consciência e sabendo que está e sentir-se em todo o processo acompanhada e será sem dúvida uma tomada de decisão mais leve, ou menos dura, digamos assim. Aqui, a lei francesa é um bocadinho como a lei, não tão liberal como a lei holandesa, mas que está atenta às necessidades da mulher. Posso-vos dizer que aqui o crime de violência doméstica, por exemplo, é levado muito a sério. Muito a sério. Até prova em contrário, o homem é detido. Ponto final. Logo. Portanto, para já, no sítio onde eu estou, o crime é quase nulo. É uma ilha extremamente pequena, com muita proteção policial, dadas as circunstâncias desta ilha, porque não sei se vocês sabem, mas isto é uma ilha que é visitada pelas celebridades a nível mundial. Todas as figuras a nível mundial gostam de vir para aqui exatamente porque têm um bocado da sua privacidade. Não há paparazzis, não há nada dessas coisas, eles estão aqui tranquilos. E isso por si só também traz muita segurança. Posso-vos dizer que aqui não existem casos de violação. Ponto final. Tem casos de violação aí em São Bartolomeu. Sim. São Bartolomeu é uma ilha que já esteve no nosso programa. Eu não sei se a Celinha participou nesse programa. Eu trouxe, precisamente, foi quando eu conheci, mais ou menos, e busquei. Fiquei muito admirado porque o título era assim: Uma ilha no Caribe onde se come bacalhau e se canta o fado. E foi por esse título que eu fui pesquisar e comecei a conhecer São Bartolomeu, que na realidade Sim. é visitado pelos magnatas. É visitado por gente famosa que não está ao nosso alcance, por exemplo, fazer umas férias em São Bartolomeu. Mas então, a lei aí, é a francesa. Sim. Muito bem. Mas a gente já vai falar sobre outros assuntos. Eu vou dar a palavra à Creusa. A Creusa está precisamente na capital do Brasil, onde está a desenrolar aquilo que eu expliquei há pouco, onde está a desenrolar um processo. E querem seguir com esse processo, que é o processo da violação no aborto, como aqui expliquei e como aqui disse, essa pretensa lei, mas a Creusa não vai falar, mas eu vou já repetir aqui, essa pretensa lei pretende que a mulher seja condenada até ao máximo de 20 anos de prisão, enquanto o violador, se for o caso disso, segundo a legislação brasileira que eu estive a ver, são 10 anos o máximo. Bom, Creusa. Mas é um tema que realmente mexe com o ego, com o humano de todas as pessoas e extremamente, principalmente, a mulher. Eu não vou me apegar exatamente às leis brasileiras, não vou me apegar exatamente à condenação da mulher, entendeu? Mas vou entrar naquilo que eu vivo, que eu estudei, que eu aprendi, porque as leis, todos leem, todos assistem, todos escutam, sabem o que está tramitando, né? E, infelizmente, no meu país, posso dizer assim, as leis são quase inacreditáveis, não podemos, às vezes,
nem creio que está na Constituição, apesar de estar lá, né? Previsto na Constituição algumas coisas, né? Mas, enfim, o que eu quero falar agora, depois eu falo da condenação da mulher, que desde já, para mim, é um absurdo a condenação de tantos anos de prisão. Mas o ato, eu vou de acordo com o que diz a Santa Madre Igreja. E vou relatar aqui algo que todos sabem. O aborto não é a solução para nenhum problema pessoal. Na verdade, ele agrava qualquer situação e, sobretudo, para a mulher. É só pesquisar o que acontece com a mulher após um aborto, pois é digamos assim, é um atentado contra a saúde física, mental, emocional e espiritual, além de ser um crime realmente previsto no Código Penal, podendo sim, segundo o Código, o ato pode ser punido com, digamos assim, com pena e detenção ou reclusão. O que foi falado aí, que está sendo tramitado para a mulher que venha a cometer este ato. Mas aqui eu falei que o aborto não é a solução para nenhuma situação, segundo a Igreja diz. Por que se expõe isso em, digamos assim, em alto relevo? Antes de eu explicar o que eu quero, eu vou dizer para você. Falou do estuprador. Não vou falar do que acontece com o estuprador. A mulher vem ali do trabalho, voltando para casa, a jovem, conheço amigas que aconteceram isso, foram estupradas, mas o meu pensamento, de acordo com a Igreja, nem o estupro dá o direito à mulher de interromper esta gravidez. Aí você diz, mas como que a pessoa vai conviver com um feto ali dentro, sabendo que foi de um ato não desejado? Sim. Como há as leis, digamos, na Holanda, que prepara tudo para a mulher psicologicamente, fisicamente, para ela fazer e tomar essa atitude, também deveria existir também uma lei que orientasse psicologicamente essa mulher trabalhar com esta situação. Vocês podem achar que eu estou sendo até radical. Não, não estou sendo radical. Eu estou falando aquilo que eu creio dentro da igreja, como se explica. A igreja radical mas existe uma parte aqui que diz assim: desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ser conhecido os seus direitos de pessoa, entre quaisquer direito inviolável e de todo ser inocente. Aí explica que, olha, a partir dessa breve introdução, já deu para a gente refletir sobre a realidade do aborto, que é entendido como interrupção da gravidez quando o feto ainda não é viável, digamos, vir ao mundo e subsistir fora do útero. A igreja, o catecismo explica essa interrupção, se ela for espontânea, digamos, querida, realmente, pelo que diz o catecismo da igreja, e isso rege o mundo inteiro, e todas as igrejas católicas, a mesma lei. Digamos, tem as leis governamentais
que tem a da Holanda, tem a de Portugal, da França, como foi bem explicada. A do Brasil, eu nem vou falar sobre as leis do meu país. Estou falando das leis dentro do direito canônico da Igreja Católica, que é um código como tem no Código Civil, entendeu? Dos advogados, existe o Código do Direito Canônico na teologia católica, apostólica, romana. É abominável a retirada, a interrupção de um feto com vida. Aí você diz assim, como eu falei, querido, a pessoa resolve fazer. Agora, quando o aborto é espontâneo, quando ele acontece, isso eu estou falando dentro de leis canônicas, tá? Não leva a esta mulher a um pecado gravíssimo. A lei civil leva à prisão, vocês entendem? A lei de Deus leva à prisão espiritual, onde esta mulher, como foi bem explicado pela Silene, os transtornos psicológicos, da saúde, de tudo, o que já foi falado. Então, se ela aborta espontaneamente, ela está isenta, segundo a igreja, estou falando tudo baseado dentro do direito canônico da Igreja Católica, dentro do catecismo, não é nada da minha cabeça. Não estou sendo radical. Sigo o que ela diz. Aí você diz assim, mas se a igreja mandar matar alguém, me fizeram essa pergunta numa pesquisa que eu fui fazer, você vai matar? Não, eu não vou matar, porque lá não está dizendo, mas se houvesse, você mataria? Aí eu respondi, você conhece a Bíblia? Você conhece o ato lá de Abraão? Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma nação e deu um filho a Abraão, o Isaque, o filho prometido, o filho da promessa, era Isaque. No entanto, num determinado momento, Deus manda a Abraão pegar aquele filho, levar lá, fazer uma fogueira e colocar em cima e oferecer como holocausto para o Senhor. Por isso que eu digo, nós temos que ter a fé alienada. O que Abraão fez? Exatamente isso. Mas ele, no fundo, tinha a certeza que Deus não iria permitir que ele matasse seu filho. Apenas ele estava sendo obediente a Deus. Então ele pega a faca, na hora que ele vai fazer o ato, ele ouve a voz. Abraão, não toques no teu filho, porque este é o filho da tua promessa. Enfim, isso. Aí eu respondi para a pessoa, eu tinha esquecido disso. Realmente, enfim, se Deus disse, Se Deus não disse, não é. A igreja, ela trabalha minuciosamente com esta questão, trabalha com as jovens, trabalha com mulheres adultas, as mulheres que foram estupradas. Por quê? A mulher, quando sofre um estupro, tem mulher violentada na própria cama, há violação em casa, de maridos que num ato que a mulher não quer, ali é uma violação. Conheço mulheres que faziam tabelas e ficaram 3, 4 anos sem ter filhos. Quando chegou o determinado ato da menstruação, que vocês sabem como, que naquele dia não podia ter relação sexual, o marido insistiu tanto, que tem maridos que, segundo ela confessou, que sofria essa violência. Então você está saindo por aí, está fazendo isso e tudo, e quase a força cede, muitas mulheres cedem, vem uma gravidez. Nessa pessoa que eu conheci, veio a gravidez, porque ela não estava ainda no período de não ter relação, ainda estava no período fértil. É uma violação.
Graças a Deus, ela não teve, o marido realmente não desejava aquela criança, mas depois culpou a mulher pela gravidez. E hoje, essa filha, que foi dessa relação, não do estupro, como de um homem desconhecido, mas hoje é a filha que cuida dela. É a filha, ela agradece. Conheço outras que foram realmente estupradas, foram induzidas a tirar o feto, interromper a gravidez, teve todo acompanhamento psicológico, mas, enfim, por decisão dela, ela resolveu não fazer. Hoje, esse filho é uma bênção na vida. Ela teve outros filhos, os outros filhos hoje ela já tem uma certa idade, não assumiram de cuidar dessa mãe, e esse do estupro é o filho braço direito. Escute, aí vem o outro lado. Um aborto, por exemplo, de um feto em má formação. Vou citar 2 relatos, porque eu visitei pessoas e conheço, porque como eu vou pela igreja e visito pessoas, de crianças que foram identificadas no útero, de má formação, disso, daquilo, que se eu for citar é muita coisa, vai depender aí da decisão da pessoa, se realmente a pessoa, não estou falando de religião, eu não sou uma pessoa religiosa, religiosidade é uma coisa totalmente diferente. Agora, obedecer à lei de Deus é o que ela diz. É o que ela diz. Então, essa pessoa, por obedecer à lei, ela resolveu não tirar o feto. A criança viveu até 15, mais ou menos, nasceu com a deformação, viveu até 10, 11 anos ali sobre a cama, ela cuidando, dando amor, uma decisão própria, né? Dando amor, carinho. A criança teve todo afeto familiar. Os pais praticamente renunciaram às próprias vidas para cuidar, mas isso é particular de cada pessoa. A minha opinião, eu não interromperia, como se diz a Igreja Católica, uma gestação. Grave bem, a pena dentro da lei de Deus é quando o aborto é espontâneo, independente das circunstâncias, seja aborto, seja estupro, seja um feto de má formação. Agora, quando a medicina identifica que acontece uma gestação fora do útero, essa gestação ela é interrompida gradativamente pelo organismo, ela sai ali, aquele feto é expurgado pelo próprio organismo. Muitas mulheres, com muitas mulheres acontece, este é um aborto que não tem pena nenhuma sobre. Outros são formados dentro do próprio útero, mas não chega a formar realmente aquele bebê. Porque, como diz, no ato da concepção, ali já existe vida. Acabou o ato, fecundou, é vida, e só Deus tem o direito de tirar a vida, segundo o direito canônico da igreja, segundo o catecismo da igreja. Se você me pergunta, e na Bíblia está escrito? Está, em outras palavras, quando Deus diz a vida me pertence, só eu tenho o direito de dar e de tirar a vida. E continua, esse que eu estava falando, que essa formação, quando não tem forma humana, não tem forma nenhuma, às vezes, feito uma bola, como uma bola de futebol, sem... outro dia eu fui visitar no hospital que está lá para estudo, a bola tem os olhos, mas não tem o
coraçãozinho batendo. Se há coração batendo ali, é vida. Conheço muitas mães com filhos assim. E se vive até o dia que Deus quiser. Não são crianças que nascem e vivem muito. Agora depende dos pais. Eu aceito ou não aceito. Por quê? O aborto no Brasil, com leis ou sem leis, existe abertamente, naturalmente. As jovens conheço, vai ali, engravida, junta um dinheiro, o próprio namorado, vai, pesquisa uma clínica, vai lá e faz o aborto. Outro dia vi o relato de uma jovem que ela devia ter uns 22, tinha uns 25 anos, digamos assim, que ela foi, engravidou e fez o aborto. Foi para uma clínica clandestina, fez o aborto, aliás, ela fez 2. E ela me relatou que o primeiro que ela fez até hoje, e o segundo também, tratamento psicológicos, confissões, confessando este pecado, mas ela não tira da cabeça a hora que ela escutou, ela disse que estava no quarto, escutou e sentiu quando o saco da gestação foi puxado, aí com uns 2 meses, mais ou menos, e o cara jogou na descarga e ela ouviu a descarga descendo com aquela vida que já pulsava há 2 meses. Esse transtorno é o pior de todos. De todos, até hoje ela disse que está na rua, ela não pode ouvir descarga. Ela faz tratamento psicológicos há mais de 30 anos com isso, mas isso permanece. No segundo, a mesma coisa. Ela disse que não ficou com tanto aquilo no segundo, porque quando foi fazer, ela já conversou com o médico e pediu para ele só dar descarga depois que ela saiu, porque literalmente é isso. A mulher abre a perna, ele vai lá e faz isso, entendeu? E puxa um gancho assim, que nós sabemos, um pé de cabra, e puxa, na clandestina, né? E puxa. E ela foi e pediu para ele não dar descarga. Com esse último, ela ficou melhor. É difícil entender, é difícil aceitar. Sei que os países, o meu está trabalhando para isso, para algumas coisas. Quanto à prisão de 20 anos, 10 anos, 15, para uma mulher que provoca, eu vou dizer para você por que eu não concordo. Apesar das consequências que ela vai ter, não é psicológica que eu estou falando só, não é da saúde, não é física, não é mental, não é só disso, é a consequência após a morte, porque vai pagar segundo a Bíblia, segundo o direito canônico de todas as igrejas mundiais, onde há uma igreja católica, o mesmo direito canônico do Brasil é lá em Roma, é lá em Portugal, é na França, a mesma Bíblia católica que eu estou falando, apostólica romana, tradução da Ave Maria é a mesma em Portugal, em Roma é a mesma. Claro que existem agora várias, mas sem uma desdizer a outra, apenas numa linguagem mais atual, digamos assim. Como vocês sabem, no mundo inteiro, no domingo, todas as missas nas igrejas católicas, apostólica, romana. Não estou falando de igreja católica, apostólica, nacional, nem de outras. Estou falando da igreja católica, apostólica, romana. Todo domingo as leituras são iguais no mundo inteiro. O evangelho é o mesmo em Roma e em qualquer parte do mundo. Portanto, o aborto está lá dizendo exatamente isto. A pena que eu estou falando é escatológica, porque a escatologia é o estudo dos tempos futuros. Segundo a escatologia, a pena fica e ela vai pagar. Agora, quanto à prisão física,
eu discordo, porque eu acredito, pelas pessoas que eu converso, as mulheres que eu converso, uma mulher em sã consciência mesmo, se aprofundando com aquilo que mexe aqui dentro, que sabe. Aí você diz, e sendo de um estupro? Uma mãe. Está a me ouvir, Creuza? Está a me ouvir? Tô. Nós estamos a tratar de uma coisa, nós estamos a falar de nada canónico, não estamos a falar da igreja nem das leituras que se fazem. Portanto, Sim. eu bem disse no princípio e continuo a dizer e a afirmar, neste tema existem os preconceitos políticos, existem os preconceitos religiosos e estamos a ver que existem. Portanto, vamos debruçar-nos um pouco mais, sem contar histórias, vamos debruçar-nos um pouco mais sobre o assunto. Termina agora a sua primeira intervenção, que é para depois eu passar para a Celinha, que ela também vai ter que falar. Ok? Certo. Só que eu digo para você, Joseph, me desculpe toda a equipe, eu não posso falar de aborto sem falar do que eu falei. As leis estão aí, eu falo. No Brasil está. E concluo dizendo esta minha palavra sobre que eu discordo, não sou a favor. Para mim, as leis governamentais, para sim ou para não, para mim, não influenciam, e sou contra a prisão de uma mãe ser presa por cometer, porque, como eu estava falando, psicologicamente, eu acredito que ela não tem noção do que ela está fazendo, mesmo que ela tenha sido preparada pelo melhor psicólogo. Esta é a minha palavra. É assim que eu penso. Desculpem, mas é assim que eu penso. Já vamos falar. Cada um pensa e age da forma sem problema nenhum. Agora, não podemos misturar muitas coisas com um tema, porque este tema realmente dá para muita coisa. No entanto, a gente já vai lá e eu vou interpelar a Creuza, como vou interpelar toda a gente sobre Certo. Celinha, sobre o tema e sobre aquilo que aqui já ouviu, qual é a sua posição? Microfone. Agora estão ouvindo? Eu vou esperar até onde vai essa lei 1904, quer dizer, o projeto de lei 1904/2024, que aqui no Brasil está sendo, inclusive foi votado aí em regime de urgência, tá? Para a questão da prisão da mulher, né, que faz o aborto com 22 semanas. O aborto no Brasil, todo mundo sabe, não sei se a Mafalda também sabe, mas ele é permitido de três maneiras. A primeira é quando a gravidez põe em risco a vida da gestante. A segunda, a gravidez é resultado de violência sexual. E a terceira é a doença chamada anencefalia, né? Anencefalia fetal, que conforme a decisão do Supremo Tribunal de 2012, se eu não me engano, esse foi uma das que foram permitidas. Então, assim, e ainda tem mais. É permitida através do SUS também. Assim, para os abortos que estão justificados por risco de vida à gestante e a anencefalia, não há idade gestacional. Não há idade gestacional, nem máxima, para a realização do procedimento. Mas o que é muito importante dizer e lembrar
para quem sabe, quem não sabe, é que 60% dos estupros que ocorrem no Brasil são menores de 14 anos. São jovens, crianças. Porque, assim, esse cenário ele vai expressar o seguinte: a falta de informação confiável Isso. sobre o aborto, né? Uhum. Uma vez que o governo federal, estadual e local eles têm falhado muito em fornecer informações úteis, né? Então, assim, é muito importante na questão de que, quando se fala em estupro, a gente está falando de um negócio muito sério, né? E quando se trata de Verdade. menor, é pior ainda, né? Ainda é muito mais perigoso, né? Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que 60% das meninas que são estupradas são menores de 14 anos, são vulneráveis, são crianças. Estuprador não é pai. E menina não é mãe. A gente tem que dizer por isso também. Tá? Então, assim, a legislação que estão querendo mudar, eu vou falar da legislação, eu não vou falar do ato. A legislação aqui no Brasil, os legisladores, os deputados que entraram com esse projeto aí de 1994/2004, eles querem o seguinte: eles querem fazer um projeto de lei, virar lei, mas essa proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado, e houve uma repercussão muito grande, foi agora, no último junho, mês de junho, e houve uma certa controvérsia por conta disso aí. Então, o ato em si, aqui não tem essa de discutir se é da religião, se não é da religião católica. Eu, sinceramente, desde quando eu me entendo de gente, eu sei que a igreja não permite aborto. Que há um pecado extremamente violento. Mas e se uma criança nascer? E se a mulher estiver passando mal? E se for algo que foi feito através do estupro, com uma criança de 14 anos? E se foi um pai que violentou uma filha com 14 anos? E se foi outras e outras coisas? Aí é um caso a ser pensado. Então fica cada um de nós a questão de repensar, né? Isso. E acatar a decisão de cada um. Isso. A questão do apoio, quando eu entrei nas salas, que ele estava falando com relação ao apoio, eu acho isso importantíssimo. A gente já tem aqui, inclusive no Brasil também, casas de apoio, como a própria Creuza falou aí, que existem casas também, né, aqui no Brasil, que apoia não só a que foi estuprada, mas também a que foi violentada, a que sofreu abuso sexual e o que seja. Então, assim, é importante tratar contigo. Porque depois de feito, não tem mais jeito, entendeu? Então, assim, Verdade. a assistência que se dá a quem fez, a quem se submeteu a este ato, é muito mais séria do que o próprio ato. Aí a gente tem que deixar de lado toda essa questão de dizer que é sim ou não, mas é atender aquela necessidade que a mulher está ali naquele momento passando por uma necessidade que precisa realmente de atenção, né? Então, assim, atenção para o resto da vida. Atenção para o resto da vida. E, claro, como eu sempre defendo a base da formação humana, a educação, então a Mafalda até colocou aí a questão da educação, da formação da nova, já desde o início da educação, nos anos fundamentais, para que as meninas sejam bem formadas, né? O meio onde ela vive também é algo que é preciso se rever, daí, porque muitas vezes o meio é tão, tão, tão ruim, tão, meu Deus, e é normal acontecer uma ou outra agressão física, uma ou outra agressão sexual e por aí vai, né? Então, assim, eu só gostaria de pontuar exatamente essas três importantes decisões da legislação desde 1940,
sobre a legalização, sobre o aborto legal, né? Que é considerado quando tem esse problema, né? E agora, com a questão da anencefalia, 2022. Sim. É um caso muito, é algo muito sério, que tem que ser sempre levado em consideração o que resultou aquilo ali, e a gente não deve esquecer exatamente isso. Esses dados, eles são fundamentais, porque você vê uma criança, uma garota de 14 anos, nem toda garota de 14 anos tem a capacidade de discernimento, né? Então, é por aí, né? O discurso é sempre o mesmo. Isso aí é comum a gente ver. É pecado, não pode, não é permitido, mas só quem sabe realmente o que é e como se está é quem sofre o ato. Não só o ato de agressão, como também o ato de fazer um aborto. E tem outra coisa. Se for legalizado, é importante que tenha um atendimento médico de respeito. Porque, como a Ceusa está falando, a clínica ilegal aí, o que tem, meu Deus do céu, é só o que tem. E quanto mais não for permitido, aí é que vai ter mais, né? Então, isso é bem normal por aqui. Era só isso que eu queria colocar, porque eu acho que vale a pena. Esse dado, é pequeno que seja, mas 60% ser menor de 14 anos é um absurdo. Eu acho algo que é extremamente violento e desagradável para o país. Então, e a cada dia está evoluindo mais, né? Desculpa aí, era isso, eu não posso falar. Bom, A Creusa quer intervir, precisamente, numa parte da intervenção da Célia. Sim, Celinha, eu concordo. Como foi falado, a interrupção é necessária quando põe o risco de vida da mãe e quanto o problema cefálico, né, que é aquele que eu falei que, às vezes, uma bola mesmo que se cria com olhos, mas não tem nem cérebro. Esse também é segundo, que não tem, assim, problemas futuros espirituais. E existe um lado também, uma pressão dos pais quando descobrem os filhas, né, adolescentes, não querem que o resto da família fique sabendo, já presenciei isso, e muitas vezes um adolescente faz induzida. Por quê? Por causa da vergonha, não quer que os outros fiquem sabendo. Então, antes de aparecer qualquer coisa, às vezes a adolescente já é levada a cometer esse ato, né? Porque aqui no Brasil se chama também de os carniceiros, você já deve ter ouvido falar, né? Nessa palavra. E é isso, como você muito bem colocou, cada um tem seu pensamento, tem seu jeito, e é isso daí. Falta orientação e uma política, digamos, que realmente incentive a vida. Muito bem. Silana, tem algo? Sim. Não, eu também incluo assim, não sei se porque eu já vivo aqui num país mais, não quero diminuir meu país Brasil, né? Mas um país mais desenvolvido em questão de mentalidade, de crenças, porque aqui o povo não é muito assim, muito católico, não é muito ligado à espiritualidade, ligada assim, muito às igrejas, entendeu? Então, eu acho que também inclui a questão da cultura no Brasil, né? Também, o pessoal muito religioso, mas também, como é que se diz? Há muitas informações
Por isso que a Célia disse, né, meninas de 14 anos, no Brasil, as músicas, as danças, tudo isso estimula, né? Aqui não, Verdade. aqui é diferente, sabe? Não, claro, tem os jovens aqui também, tudo nessa, mas não tanto, não é como no Brasil. Tem as diversões, mas tem aquela educação, por exemplo, aqui tem educação sexual na escola, sobre sexualidade, sobre preconceito, tanto que é, é um respeito muito grande por todo tipo de opções, né, da sexualidade. Então, tem uma educação toda, sabe? Eu acho que é isso que está faltando, e conscientização e as crenças que atrapalham muito o desenvolvimento do ser humano, entendeu? Crença através da religião, crença, isso atrapalha muito, não deixa o povo ter uma mente mais aberta. É isso que está faltando, entendeu? Porque se a pessoa tem uma mentalidade mais aberta, por exemplo, ela vai curtir sem com proteções. Não vai logo entrar no relacionamento já para adquirir um filho, né? Para ter um filho. Aqui há muita assim, educação nesse sentido. Você se prevenir, a mulher se prevenir, entendeu? Então, acho que tem tudo a ver com isso também aqui, no geral. Aqui já é mais, sabe, é mais controlado, mais educado, tem muita educação nesse sentido. E também a cultura, né? Faz parte da cultura também. É isso que apesar de ser um país liberal, né? Tudo pode, praticamente tudo pode, mas há um controle dentro de uma educação, entendeu? Então é isso que eu queria dizer. E eu pessoalmente, eu não sou, não é, eu não sou contra, porque eu acho que é um direito da mulher. Agora, eu pessoalmente não faria porque eu adoro criança. Entendeu? Aí não teria não é nem por questão religiosa, não, mas porque eu amo criança. Então, eu não faria, mas eu respeito, entendeu? Quem fez, tem pessoa da família assim que fez, não vou expor aqui, e eu respeito. Foi uma opção, uma decisão. Eu não posso controlar o corpo de ninguém, entendeu? Então, acho que o respeito é muito importante. E também não vou a dizer, não, porque Deus vai castigar, isso é uma mentalidade já, porque é pecado. Não, não vou julgar isso, eu não sei até que ponto é pecado, entendeu? É minha visão de ver, porque pecado para mim Pecado para mim já é outro, já tem uma outra visão do que é pecado, mas é a minha individualidade, é a minha forma de pensar, entendeu? Então, é isso. Diga, Creuza, que você não concordou. Fale. Não, não é que eu não concordei, do contrário. Eu iria falar para você, foi muito boa a sua colocação, né? Que depende de cada um e nenhum de nós temos o direito de julgar a pessoa que fez, não é? É uma Sim. decisão própria, uma decisão íntima, uma decisão daquela pessoa. Quanto ao Sim. pecado e ao julgamento, isso daí cabe a Deus, como foi explicado, porque ninguém tem o direito de julgar, de condenar ninguém. Não. Porque às vezes uma mulher que cometeu um ato desse, num ato de desespero, num ato disso, como diz ela, muitas vezes ela faz inconscientemente. Claro. É diferente de tudo aquilo que é pensado e repensado. Era isso que eu queria dizer, tá? Muito bem. Então, De é todas isso que eu estas intervenções. Sim, concluí. Eu já concluí. Já concluiu? Sim. Ok. De todas estas intervenções, eu gostaria de saber qual é o comentário ou a contestação que a Mafalda possa ter relativamente a tudo o que foi dito aqui. Nenhuma, acho que todas as intervenções foram válidas, não tenho nada a apontar. Agora, continuo a dizer que, na minha opinião, era sim apostar na prevenção e não na consequência. Para mim, acho que quanto a isso está tudo dito.
Muito bem. E a melhor, Agora, e a melhor prevenção, Mafalda, é a educação. Não tem Sem como. dúvida. Sem mas dúvida. agora, Sim. agora eu vou. Oh, caiu. São Isso as minhas acontece. Ah, Eu vou o nosso passou interpelar. por aqui. Já vi. Eu vou interpelar toda a gente. A questão que eu vou pôr agora é para toda a gente. Cada uma vai responder por si. Sim. Creuza, vamos supor que você tem uma filha menor e ela é violentada pelo seu marido. Ela engravida. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai ter uma gestação. Se ela for maior, ela vai ter a decisão própria, mas orientada sobre tudo o que se diz do ensino que ela aprendeu dentro de casa em relação a este assunto, que não se deve. Eu, particularmente, diria: não faça, minha filha, não faça, porque é um feto, aconteceu, você não quis, não foi da sua vontade, mas é uma vida que já pulsa. As consequências aí desse ato virá para a pessoa que cometeu. Se ela fosse menor, aí sim eu iria intervir, entendeu? E não aceitaria, se precisasse, a minha assinatura. Essa pergunta, para mim, Joseph, é incontestável. Se for um feto saudável, com saúde, que não fosse precisa essa intervenção, eu não permitiria. Agora, sendo maior, eu não poderia, como muitas vão, né, à clínica e já voltam com o serviço feito. Como também existem outras adolescentes que vão e já voltam. Mas, com a minha permissão, não. É a minha palavra final. Muito bem. Eu disse, cada um pensa Exato. e toma a posição que quiser. Exato. Agora, mesmo não sendo do próprio pai e sendo menor, não permitir, bom, cada um pensa aquilo que quiser. Exatamente. Eu não permitiria, poderia até cometer escondido. Aí está. E no caso da Creusa, aí está a religião funcionando. Celinha, Não é a religião funcionando. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa a gente já temente entendeu. à palavra de Deus. O que diz lá, eu sigo. Eu sigo, Joseph. Pelo menos tento. Não estou dizendo que sou 100%, gente, porque ninguém é perfeito. Perfeito é Deus. Mas eu tento. Eu posso cair. Caio muito. E ele está ali pronto para me levantar a cada hora. Agora, como ele diz, se obedeceres as minhas ordens e os meus mandamentos, tu tereis isso, e a principal, a salvação eterna. Como também isso é inquestionável, porque cada um tem sua forma de pensar. Já percebemos isso. Então, é isso. Celinha, agora é para você. A mesma colocação. Olha, sinceramente, a primeira coisa que eu ia fazer era levar ela ao médico. Segundo, eu já chamava a polícia para prender o marido. Né? Sim. Já. Era a primeira consequência, assim. Inevitável isso. De imediato. Afinal, é um agressor, um mau caráter, né? Mas, sim. Eu tive 3 Por favor, deixe ela falar. 3 filhas que passaram a adolescência bem, graças a Deus. Uma delas, inclusive, foi mãe muito jovem, com 18 anos, mas
Assim, todas elas foram orientadas ao que poderia acontecer, se porventura encontrasse pelo meio do caminho algum canalha, mas, na verdade, cada caso é um caso, entendeu? Assim, eu não me vejo nessa situação. Eu não vivi nessa situação, por acaso aconteceu um negócio desse na vida das minhas filhas, de maneira nenhuma. Eu agradeço muito a Deus, a força maior, a Todo-Poderoso, por elas terem uma educação básica e uma formação que têm até hoje. Inclusive, façam possível. O mais importante de tudo, que eu considero, é que, se por acaso, né, isso acontecesse na minha vida, era aquela coisa, a decisão era um fato, tem sentido. Até porque não tem sentido, entendeu? Não tem sentido. Principalmente pelo fato de que o canalha era meu marido, entendeu? É isso que eu não admitiria. E aí, o que aconteceria? Eu ia me sentir culpada pelo resto da vida. Coisa que eu não quero. Eu nunca. Helena, agora é a sua vez. É a mesma Sim, colocação, a mesma pergunta. eu deixava a escolha dela. Certo. Mesmo sendo menor, Sim, deixava a escolha dela, explicava, orientava, e ela iria escolher, entendeu? Eu não ia impor. Eu tenho a filha, a educação também que eu dei para minha filha aqui, praticamente foi holandesa. Ela também, tudo ela escolhe. Eu oriento até hoje, olha, é assim, assim, assim. Você que escolhe. Escolheu errado, o problema é seu. Escolheu certo, ótimo. Eu ainda digo. Porque é isso, escolheu, é sua escolha, você fez sua escolha. Então, eu faria a mesma coisa, entendeu? E o marido eu estava fora de casa, mandava prender. Se possível, abortava ele, mandava abortar ele. Pronto. Estava resolvido. Esse merecia prisão perpétua, né? Eu nem sei o que eu faria com o cara. Eu mandava capar, fazer alguma coisa. Uma saída. A verdade é que cada uma das nossas posições aqui vai ao encontro ou não de outras posições lá fora. Eu tenho pena de não haver intervenções do exterior, perguntas que nos pudessem pôr a mim, a todos nós, para nós podermos então aqui fazer uma avaliação melhor daquilo que poderia ser este programa, o melhor que poderia ser este tema. É um tema complicado, toda a gente sabe, e aqui está provado, Há vários preconceitos, são eles preconceitos políticos, são religiosos, são até humanos, que surgem sobre casos destes, e principalmente quando há leis controversas, para controlar algo que ninguém pode controlar, não deve controlar. Neste caso, a mulher. A mulher é soberana sobre aquilo que quer fazer, neste caso no aborto. Exatamente. Não tenho, a mulher, e como eu disse no princípio, a mulher politicamente não se pode defender. Não se pode defender porque a maioria das leis, neste caso leis contra o aborto, como esta que eles estão a tentar, a maioria das leis é feita pelos homens. Portanto, eles não têm o mínimo de noção do que é que a mulher poderá pensar, fazer sobre aquilo que é a responsabilidade dela. Por isso, eu penso que daqui tiramos alguma lição
tenho pena que a Mafalda, alguma coisa aconteceu. Daqui tiramos alguma lição que poderá servir para alguém lá fora, não sei, e mesmo para nós. Cada um é como cada qual, a Creusa é como é, a Celinha é, a Silene, eu sou como sou, eu penso, como toda a gente pensa aquilo que deve ser. Portanto, vamos encerrar, e eu sei que a Celinha está passando um pouco mal, está com tosse, está com coisa, e eu vou começar por ela. Celinha, obrigado pela presença e pela intervenção. Eu que agradeço. E, desculpa, não estar podendo falar mais, melhor do que estou tentando aqui, mas eu agradeço e bom rever as meninas, rever a equipe, conhecer Mafalda. Espero poder participar mais vezes e desejar a todos um bom domingo, uma semana de muita luz, muita paz e que tudo dê certo na vida de cada um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar por aqui. Silene, lá dos confins da Holanda. Boa noite, obrigado por ter participado em mais um debate. Vamos despedir-nos então. Como? Vamos despedir-nos. Bom, foi bom o assunto, eu gostei, cada um com a sua ideia, com a sua forma de pensar, né? E é assim que nós funcionamos. Assim que fosse todo mundo, né, pensasse a diferença que faz o crescimento, a evolução, né? Se todo mundo pensasse igual, não tinha nem sentido, né? Então, eu desejo também a vocês uma boa noite. A quem vai assistir também chegou quem vai assistir depois também, que dê o like, compartilhe, vou agora fazer a propaganda, né, do assunto, que é muito importante esse assunto, as pessoas deveriam acompanhar mais sobre esse assunto, sabe? E por conta de autoconhecimentos, as pessoas fazem muito erro, não sabem fazer escolha, vai pela mídia, sabe, pelas ideias dos outros, vai pela ideia dos políticos. Então, eu acho que se as pessoas procuram mais assuntos interessantes para evoluir mais a mente, isso é muito importante. Então, eu espero que esse assunto, né, possa outras pessoas assistirem também. Por isso eu peço a todos que forem assistir, dê o like e se inscreva no canal. E uma boa noite a todos, um bom dia, porque aqui já é bom dia, e bom fim de semana a vocês todos. Obrigado, Silene. Também, uma vez mais, obrigado pela participação. Na próxima semana, se a mochila não sair, cá estaremos, não é? Até agora não. Creuzinha, obrigado também pela participação, obrigado por tudo. Aliás, toda a gente expõe aquilo que sente, que faz. Vamos despedir-nos e esperamos que na próxima semana, para um outro assunto, contamos com a presença da Creuza. Se Deus quiser. Estarei viajando, mas acredito que estarei. Só queria fazer uma pergunta, Célia. Que dia você voltou de Brasília? Celinha? Não está ouvindo. Só em novembro eu volto. Então vai dar tempo. Vou te ver depois. Eu volto no final de julho, tá bom? Tudo bem. E desejo um bom fim de semana a todos. Realmente, como a Silene falou, assistam, curtam, coloquem o like, comentem, porque será um tema importante. E vamos aprendendo juntos. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Bom fim de semana. E agora, diretamente daquela ilha, São Bartolomeu, onde está o bacalhau e o estofado, mas que as coisas são muito diferentes daquilo que muita gente pensa. Mafalda, em primeiro, obrigado pela disponibilidade. Foi a primeira vez que cá estive, oxalá que possamos contar com muitas mais.
Sim. Bom fim de espero que semana sim. e até à Obrigada. próxima. E mantenham-se seguros. Vá. Obrigada a todos. Então vamos já desligar completamente do canal e vou despedir-me daqui a pouco também do pessoal lá da rádio. Então, até à próxima. Ficamos por aqui, tá bom? Bye bye. Boa noite, tchau.